Assim que tiver um ali, eu já começo. Aham. Muito bem, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Aqui é o Samuel da Impacta Mídia. Vou fazer mais uma live, então, com um de nossos clientes e amigos. Hoje eu estou aqui com a doutora Ieda Roden. Tudo bem, Ieda? Boa noite. Boa noite, Samuel. Tudo bacana? Que bom estar aqui com você. Maravilha, eu agradeço o convite. Então, fazendo uma breve introdução, né? A Ieda trabalha há mais de 20 anos com desenvolvimento humano, tá? Tanto na área acadêmica quanto no mercado, né? Ela trabalha com empresas na área de gestão e liderança de equipes. Mas eu vou deixar ela falar mais sobre ela. Então, Ieda, me fala aí o que você faz, como que você trabalha, e depois a gente vai falar com mais calma o que é esse tal de desenvolvimento humano. Tá certo. Bom, Samuel, eu trabalho em várias frentes, assim, mas todas voltadas para o ser humano, né? Eu sou professora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Unicinos, há 29 anos, trabalhando no curso de psicologia e vários MBAs. Toda a minha formação vem da psicologia, ou seja, da área de comportamento humano. Mas eu também estudei administração, né, a nível de mestrado, e aí juntei essas duas coisas, né? A abordagem comportamental, psicológica, com a realidade do mundo do trabalho, né? A prática do mundo do trabalho, né? Então, faço consultorias para empresas, instituições, na área de gestão de pessoas, e faço trabalhos de desenvolvimento humano, individualmente ou em grupos, essas duas modalidades, né? Aí depende da situação. Para uma empresa, geralmente é em grupo. E se é para uma pessoa física, para um indivíduo, é um trabalho mais individualizado mesmo, né? Certo. Deixa eu entender uma coisa melhor. A sua formação principal é psicologia. Isso. Mas como é que você foi? Você chegou a ter um consultório, uma clínica, ou você foi direto para essa área de empresas, e como é que você chegou nessa área? Certo. Bom, normalmente quem faz psicologia tem o sonho de consumo de ser terapeuta, né? De tratar as pessoas que têm problemas psicológicos. E eu não tive nunca essa aspiração. Eu cheguei a experimentar, durante alguns anos, eu cheguei a ter uma clínica em Porto Alegre, focada muito mais em adultos e casais, né? Com abordagem sistêmica de famílias. Fiquei alguns anos trabalhando com isso, mas, paralelamente, eu já atendia organizações e instituições, prestando consultoria. E eu me fascinei por esse mundo do trabalho, das organizações, pelo dinamismo, e acabei optando, então, por focar, né, essa atividade. Depois eu ingressei na universidade como professora, eu já tinha uma especialização, e na universidade você sabe que a gente se alimenta do conhecimento, né, se nutre do conhecimento. Então eu tinha que dar continuidade aos meus estudos e decidi fazer um mestrado, e o mestrado que estava, digamos assim, pulsando na época, disponível para fazer, era administração. Só que dentro do mestrado de administração, o meu enfoque foi o comportamento organizacional, né? Na verdade, eu não fiz uma virada assim radical, eu só adaptei, né? Então, além de entender do indivíduo, eu também queria entender do indivíduo nesse cenário, que é o cenário empresarial, né? E entender essa lógica também, as dificuldades hoje, né? De tornar um negócio sustentável e, ao mesmo tempo, que o negócio também seja sustentável para os indivíduos, né? Que permita conciliar trabalho e felicidade, por exemplo, né? Negócio e bem-estar. Né? Então, sempre com esse olhar, né? De conciliar isso. Sim, essa junção me parece muito sui generis. Acho muito interessante, porque geralmente quem estuda psicologia, faz a formação em psicologia, vai para essa área da terapêutica, né, da clínica, e quem faz administração trabalha em banco, em escritórios, enfim.
E você juntou as duas coisas, né? E há bastante tempo, muito antes dessa moda que se tem hoje, né? De liderança e gestão, assim, uma moda, assim, já tem um tempo, né? Uns 10, 15 anos, mas você já fazia isso até antes. Sim. Então, tá, vou perguntar para você, assim, você tem isso até vou divulgar o site aqui para quem quiser dar uma olhada, www.iodem.com, e lá você se apresenta da seguinte forma, né? Uma ênfase em desenvolvimento humano. Então, explica para nós aí um pouquinho mais, o que seria esse tal desenvolvimento humano? Tá certo. Bom, essa palavra é uma palavra muito utilizada hoje, inclusive nos ambientes empresariais, né? Pelo menos nas empresas de médio e grande porte. Né? Se fala muito em desenvolver as pessoas, desenvolver competências, desenvolver lideranças. É muito comum. Mas eu tenho a impressão, muitas vezes, que as pessoas não pensam com maior profundidade sobre o que significa isso. O desenvolvimento, ele na realidade é um processo. Né? Como processo, ele é, de certa forma, demorado. Ele não é alguma coisa que acontece num final de semana. Né? O desenvolvimento, ele é um processo de aproximação do indivíduo da sua potencialidade. Né? É a forma de fazer com que o ser humano experimente tudo aquilo que é possível ser. Através do processo de desenvolvimento, ele vai ter a possibilidade de conhecer um bem viver, de conhecer a qualidade de vida, a vida com qualidade, a realização pessoal e até a felicidade. Mas tudo isso no caminho, não como um alvo, não como algo que ele vai alcançar um dia. Não, ele vai descobrir que isso é uma construção cotidiana, diária. Isso não tem fim. Não tem fim. Isso é um processo de desenvolvimento. A palavra desenvolver significa desenvolvere, que significa desetirar, envolver em invólucro. Significa tirar o invólucro, tirar a embalagem que cada um tem, as camadas protetoras, para chegar numa verdade única daquele sujeito, né? A sua verdade, onde ele vai se encontrar com muito mais satisfação, digamos assim. Idas, deixa eu só fazer um comentário que você me lembrou, uma anedota muito interessante que tem a ver com isso. Perguntaram para o célebre artista Michelangelo, né, como que ele fazia as fantásticas estátuas que ele fazia, né? E ele dizia assim, olha, na verdade, a estátua está lá dentro do mármore, só o meu trabalho é retirar as arestas. Então, isso que você falou, né, retirar o invólucro, a ideia é que o ser humano tem uma essência que está lá, mas ele não conhece direito, né? E esse processo o desenvolvimento ajuda a encontrar isso, seria algo assim? Samuel, tu sabe que na psicologia, atualmente, não se trabalha com a ideia de uma essência, porque a essência dá a impressão que é uma coisa pronta, estática, que está lá. Né? Nós trabalhamos com a ideia de potencial, que é uma coisa dinâmica. Né? É algo que digamos assim, é emergente, sempre tem algo mais a descobrir, a destapar. Então, mas faz sentido isso, porque no processo de desenvolvimento não é alguém que te dá coisas de fora para dentro. Né? Digamos, o profissional que trabalha com desenvolvimento, ele não dá, ele retira, na verdade. É um processo assim, parecido com a escultura, né? Dentro da visão do Michelangelo, né? Tirar as arestas, os excessos, né? E como que funciona isso na prática? Eu sei que você trabalha com grupos em empresas e também individualmente, assim. Como que funciona? São sessões individuais com os grupos, conversas? Qual é a periodicidade dos encontros? Fala um pouco mais assim, do dia a dia da prática, como é que funciona? Olha, eu vou te dizer assim, antes de chegar nesse detalhe, né, acho importante dizer que existem, o processo de desenvolvimento, ele oferece assim, muitos caminhos diferentes. Então, tem os caminhos que eu didaticamente chamo de os caminhos passivos e os caminhos ativos.
Os caminhos passivos são os mais conhecidos. Aqueles em que as pessoas, por exemplo, elas buscam conceitos e teorias sobre comportamento humano, sobre relacionamento, sobre a vida, em livros de autoajuda, em vídeos no YouTube, hoje em dia lives, né? As próprias lives servem para isso, palestras e até cursos. Em todos esses caminhos, o que o indivíduo faz é pensar sobre aspectos do desenvolvimento. Ele apenas pensa, ele usa apenas o seu sistema cognitivo. Os caminhos ativos não são tão fáceis assim. Os caminhos ativos são aqueles em que esse indivíduo ele é questionado exclusivamente, ou seja, ele recebe questionamentos de um profissional qualificado como se ele estivesse diante de um espelho inteligente. E esse espelho desse para ele um retorno sobre como que ele está sendo como ser humano, né? Como que está sendo o comportamento dele. Então, é muito mais difícil enfrentar isso do que ler um livro ou assistir uma palestra. Porque nesse processo de confronto contigo mesmo, muitas vezes você é mobilizado a nível emocional, e não é só o pensamento, é também o sentimento, a mudança de percepção da realidade e a experimentação de outras formas de ser, de outras possibilidades, outras maneiras de fazer as coisas. Isso faz parte de um processo de desenvolvimento conduzido profissionalmente. Então, os métodos ativos de desenvolvimento, eles podem variar. Por exemplo, eu vou citar alguns que eu não faço e depois eu vou entrar nos que eu faço, tá? Psicoterapia é um processo de desenvolvimento, certo? Eu não faço, ok? Este eu não faço. Receber feedback de pessoas maduras e preparadas é um processo de desenvolvimento, certo? O feedback. E é de graça, este é de graça, certo? Agora, tem também experiências de oficinas, laboratórios e workshops em grupo. Este eu faço, né? São atividades, às vezes, geralmente imersões que podem levar um dia inteiro ou 2 dias, né? Com um grupo fechado, que geralmente trabalha todo o grupo numa mesma organização e que vai passar por um processo de desenvolvimento, com muitas horas em conjunto. Muitas vezes em sextas, sábados, o dia inteiro, às vezes com pernoite, sem pernoite, ou então uma sequência de encontros de 4 horas, uma manhã inteira, ou 3 horas, várias vezes por muitos meses. Um processo de desenvolvimento não é relâmpago, não é rápido. Né? Ele pode levar de 6 meses a 1 ano e meio, se for, né, dentro dessa modalidade de trabalho que tem consistência, que tem envergadura, que de fato modifica as pessoas. Não é uma coisa aparente, superficial. Porque quando você vai assistir uma palestra ou ler um livro, você pensa sobre o assunto, mas não muda o comportamento. Né? Sim. Não muda. Você não muda o comportamento porque lê um texto dizendo que é importante fazer a separação do lixo. Você não faz separação do lixo porque leu sobre isso. Para que haja essa mudança, a mudança é interna e você tem que ser tocado emocionalmente. Então, esses processos em grupo são desta forma, tá? Mas tem também os processos individuais. Pelo que você está me falando, eu estou entendendo, me parece que o papel do profissional é quase que, se não é, tirar a pessoa da zona de conforto, né? Porque quando a pessoa lê o livro, né, ela assim, que legal, fiquei motivado, né? Que livro bom, que vídeo legal, mas
como você falou, é um processo cognitivo que muitas vezes não tem ressonância emocional. Agora, o profissional, ele vai cutucar a ferida, como você disse, seria algo assim. Exatamente. Primeiro ele vai criar um ambiente seguro, né? Quer dizer, esse trabalho em grupo, ele é um ambiente seguro, um ambiente com ética. Isso é muito importante. Coisa que às vezes não se encontra no mercado facilmente, né? Ter preocupações com a segurança emocional, com o sigilo, né? E com a honestidade daquilo que se oferece e se faz. Não prometer aquilo que não é possível. Né? Porque também o processo, por exemplo, de mudança, ele requer o desejo. A pessoa tem que querer, estar disposta. Então, participar de maneira forçada não funciona. A pessoa tem que concordar em estar dentro do processo. Né? E a primeira etapa de um processo é fazer com que cada um dentro deste processo reconheça quais são os aspectos, os pontos que cada um precisa desenvolver, melhorar. Que tipo de coisa se desenvolve? Para não ficar assim numa ideia vaga, etérea, né? Se desenvolve empatia, se desenvolve capacidade de escuta com plena atenção, escuta dos outros, escuta de si mesmo, assertividade, que é conseguir ser firme sem ser agressivo, resiliência, tolerância, que é uma coisa que hoje em dia está fazendo muita falta, né? Então, enfim, são muitas habilidades necessárias, quase que questão de sobrevivência hoje no mercado de trabalho, né? Ter essas habilidades. E também, você comentou isso aí, me lembrou essa questão da pandemia, né? Resiliência, assertividade, sem agressividade, né? As notícias estão reportando que os casos de agressão dentro do lar e divórcios e tudo mais aumentaram exponencialmente por causa da pandemia, porque, na verdade, por causa do isolamento, né? Porque as pessoas estão mais em casa. Então, eu ia perguntar, assim, para quem é o desenvolvimento humano, a quem é aconselhado, mas, na verdade, me parece que é a todo mundo, né? E numa situação como essa, assim, de isolamento, de medo, de situação caótica, mais importante do que nunca, né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Sem dúvida. Eu diria assim, eu concordo contigo. Para quem é que precisa de desenvolvimento, todos nós, eu inclusive, quer dizer, não tem você, eu, todos precisam se desenvolver. Só que eu diria assim, tem uma situação e um perfil de pessoa que precisa mais. O perfil primeiro. O perfil da pessoa é aquelas pessoas que têm um papel social, que se relaciona com muita gente, com expectativas específicas. Os professores, os profissionais de saúde e os líderes e gestores de empresa. Eu colocaria estes três públicos como aqueles que mais precisam estar em dia com o seu desenvolvimento. Né? Esses três públicos. Por quê? Porque esses três públicos lidam com pessoas que têm expectativas muito elevadas em relação a eles. Qual é o aluno que não espera muito do seu professor? Qual é o paciente que não espera muito do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo, né? E qual é o liderado de equipe e membro de equipe que não tem expectativas muito elevadas e necessidades em relação ao seu chefe, ao seu gestor. Então, e nesse grupo não entrariam também atletas, artistas, políticos? Porque você falou assim, expectativas, logo me veio na cabeça isso, pessoas de relevância pública, personalidades, não entrariam nesse grupo também? Sim, eu considero, por exemplo, os cargos políticos, lideranças públicas, para mim, está nesse grupo de líderes e gestores, né? Claro, tá ali, claro. Né? Na verdade, sim,
Claro que, por exemplo, toda pessoa... E aí vem a segunda situação que eu ia comentar, que é o seguinte. Quais são as situações que convocam o desenvolvimento? As crises. E aí chego na pandemia. Por que a crise? Porque a crise normalmente se instala porque eu estou perdendo algo ou posso perder algo. A crise normalmente é uma quebra de estabilidade. Ou seja, eu tenho a situação sob controle e de repente eu não tenho mais. Isso é crise. Isso que acontece no casamento, nos divórcios, separações, é isso que gera o desemprego, né? A ruptura da estabilidade. Por quê? Porque houve uma perda, que pode ser uma perda, pode ser um ser humano, e pode ser dinheiro, e pode ser um status, algo que eu perdi. Se eu perdi, significa que eu vou ter que enfrentar uma situação que eu não conheço, uma situação nova. Isso é a crise, né? É perder algo e se deparar com algo novo, né? Resultante da perda. Essa situação é a situação que vai exigir mais habilidades e respostas do sujeito. Ele tem que ter respostas precisas para essa situação nova. E ele não sabe por onde ir, o que fazer, né? E aí estoura essa situação, se fica assim, na vitrina, as inabilidades, a falta de jeito para resolver algumas questões. Por isso que as crises normalmente são momentos oportunos para as pessoas se atualizarem sobre quem elas estão sendo e quem elas gostariam de ser. Essa é a grande questão, praticamente, da vida. Quem eu estou sendo e quem eu gostaria de ser. Isso tem que estar alinhado. Se eu não estou sendo quem eu gostaria de ser, eu vou sofrer. Eu vou ficar triste, vou ficar deprimido, ou vou ficar doente, ou vou ficar com raiva e começar a bater em todo mundo, né? Então, esse é o grande desafio do processo de desenvolvimento, fazer com que as pessoas alinhem a pessoa que elas estão sendo com quem elas realmente querem ser, como seres humanos, né? E aí vem a questão da pandemia. A pandemia é uma situação de perda ou ameaça de perda. Para alguns é concreta já, né? Já houve perda de parentes, pessoas queridas, já houve perda de emprego, perda de espaço de trabalho, né? Isso é real. E aí, bom, como é que eu lido agora com o que vem pela frente? Eu preciso ter habilidades para isso. Será que eu tenho? Será que eu estou preparado? Uma das coisas que as pessoas perderam com a pandemia, antes de haver um contágio, a doença se instalar, elas perderam as suas rotinas. Né? Uhum. Perderam o seu estilo de vida, que já era conhecido. Pega o carro, sai, pega o ônibus, vai para algum lugar, depois do trabalho vai para outro lugar, né? Essa liberdade, né? Essa autonomia, as pessoas perderam isso. Eu percebi uma coisa, viu, Ieda? Agora a gente está em cerca de 2 meses de isolamento, eu acho. As primeiras 1 ou 2 semanas, as pessoas acharam o máximo. Ficar em casa, era como uma espécie de férias forçadas, né? Ficar com os pés pro ar, né? Enfim, porque algumas pessoas realmente não podiam trabalhar, assim, não tinham desenvolvido um sistema de home office, nada, então, assim, realmente não tinha o que fazer. Mas, passado um tempo, o ser humano que não está preparado para lidar com o isolamento, ele começa a entrar em parafuso, né? E aí eu comecei a ver, assim, muita gente que, em geral, eu criei minha própria teoria, assim. Eu percebi que pessoas que eram mais... que eram menos introspectivas, que não tinham uma vida interior, que não trabalhavam isso, elas sofreram mais, né? Porque tem pessoas que ficam em casa num sábado à noite sozinhas, tomando vinho, lendo um livro, e a pandemia não mudou muito a vida delas, elas não sofreram tanto. Enquanto que pessoas que gostam de ir para festa, que gostam de ir para a praça tomar chimarrão, essas sofreram muito mais, né? Não estavam preparadas para lidar com isso, né? E nisso o desenvolvimento humano também ajudaria, né? Sem dúvida. Uma das coisas... Eu acho que tu teve uma sacada bacana, assim. As pessoas que têm vida interior e as que... Então, assim, é verdade, Samuel, existem pessoas voltadas para fora, né? Para o
para tudo que nos rodeia. Essas pessoas vivem em constante processo de estimulação, elas são movidas a estímulos. E a sociedade atual incentiva isso muito. Claro, né? Claro. E com isso, elas vão se afastando de si mesmas. Né? E elas vão se misturando com tudo que está fora. Vão se misturando com as outras pessoas, com as expectativas sociais, com as atividades que fazem. Daqui a pouco, no momento em que elas são colocadas novamente numa situação de confronto consigo, quer dizer, de vazio, um vazio extremamente interessante, né? Aí vem a situação, bom, afinal, quem eu sou, né? Realmente, ou, meu Deus, que vida é essa? Mas, na verdade, como se não houvesse vida sem a atividade, sem a realização de coisas, certo? E eu acho que sim, o processo de desenvolvimento vai demonstrar qual é a tua vida, né? Essa vida interna, e ao ponto de encontrar o equilíbrio, né? Porque tu não precisa ter só vida interior, tu também precisa ter relação interpessoal e fazer atividades, né? Mas eu acho que, então, o processo de desenvolvimento, ele gera uma abertura, o menu fica mais diverso, né? Você vai num restaurante, pede a carta, menu, né? Vem lá, meia página. Opção 1, 2, 3 e 4, certo? E é isso. E a pessoa só sabe fazer aquilo e comer aquilo e deu, né? Quando ela se desenvolve, esse menu vira, né, um caderno. A pessoa tem N possibilidades para ter uma vida fluida, uma vida bacana, para ter satisfação, para se realizar. Esse leque abre muito mais, né? Muito bem, Ieda. Agora, tocar num assunto um pouco polêmico, né? Nós já falamos isso em particular algumas vezes, mas para ficar registrado para as pessoas que estão assistindo também, esse sistema, esse caminho de desenvolvimento humano, inevitavelmente me lembra, eu acho que lembra outras pessoas também, a palavra coach, né? Porque original coach em inglês é técnico, né? Isso que você comenta, assim, de um profissional guiar a pessoa para se conhecer melhor, me parece que é o que muitos coaches propunham, né? Agora, o profissional coach, ele ficou mal falado, né? Desculpa usar aqui um termo um pouco chulo, mas parece que tem muito picareta no mercado, né? Muita gente que não estava preparada para fazer esse tipo de serviço, né? Que envolve toda uma formação como a que você tem. Como que você vê esse tipo de coisa? Assim, o profissional ruim, ele piorou o nome da categoria, assim, ele piorou, o seu trabalho ficou mal visto, assim, as pessoas ficaram mais desconfiadas. Fala um pouco do panorama geral dessa moda do coach que surgiu. Esse é um assunto bem polêmico, Samuel, bem polêmico. Eu acho que eu vou criar problemas se eu disser tudo que eu penso sobre o assunto. Mas olha só, o que acontece, né? Eu estava dizendo os caminhos, né, de desenvolvimento, falei dos caminhos do desenvolvimento em grupo, nas empresas, e dos caminhos individuais, até parei, né? E os caminhos individuais, um deles é o coaching, né? O coaching, o que é? O que é o coaching? O coaching é uma metodologia, certo? Um método de trabalho. E mesmo dentro deste método, existem algumas diferenças técnicas, dependendo de como é a formação do profissional para o uso deste método. Tá? A psicoterapia é outra atividade completamente diferente, porém, o coaching não deixa de ser um profissional que ajuda o ser humano em questões subjetivas. E por este motivo, existe uma linha muito tênue e perigosa entre a atividade do coach e a atividade de um psicoterapeuta. Se o coach não tem uma formação consistente,
se ele não tem profundidade no conhecimento, ele pode entrar num território para o qual ele não está preparado, né? Então, o coaching é um modelo de trabalho, de ajuda às pessoas, só que é um modelo que, no conceito técnico, já delimita os objetivos, né? Os objetivos de um processo de coaching, eles são estabelecidos em conjunto entre o cliente e o coach, em conjunto. Não é o profissional que determina, é um acordo. Uhum. O processo de coach é breve. Não existe coach por 1 ano, por 2 anos. É um processo breve que deve levar, não é uma coisa matemática, mas pode levar 8, 10, 12 encontros no máximo. Ele trabalha de maneira pontual. O coaching elege um tema, um assunto, uma questão do aqui e agora que está, nesse momento, gerando algum incômodo ou alguma limitação para a pessoa, principalmente na sua carreira profissional. Daí, então, esse método, ele entra muito redondinho, né, para ajudar a pessoa. Só que se o profissional não tem uma formação consistente, esse profissional pode fazer misturas e começar a fazer uma ajuda generalizada e querer palpitar em tudo na vida da pessoa, e daí daqui a pouco esta pessoa pode ter problemas mais sérios, mais profundos, que requereriam um atendimento especializado de médio prazo, não 8 consultas ou 6 consultas, 6 encontros, certo? Então, esse é um ponto delicado da situação. E o outro é o seguinte, como não é uma profissão regulamentada, a atividade não é regulamentada, é um balaio de gatos. Qualquer pessoa pode se apresentar como sendo coach, né? E pode dizer que faz coaching sobre qualquer coisa, e ninguém pode fazer nada contra isso. Acho que aqui cabe a perguntar o seguinte, até para elucidar para as pessoas. Existem certos ramos de atividade profissional que não requerem uma formação acadêmica, como, por exemplo, informática, administração de empresas. Se a pessoa tiver uma base acadêmica, melhor. Mas tem N exemplos, né, principalmente no empreendedorismo, né, N exemplos de empresários ultra bem-sucedidos que não tiveram formação acadêmica, porque os resultados falaram muito mais alto, né? No entanto, tem outros ramos, como engenharia ou medicina, que ninguém contrataria um profissional que não tivesse a formação acadêmica. Então, aqui cabe perguntar, você acha, opinião sua, né? O coach precisaria ter uma formação em psicologia ou psiquiatria, algo assim, para poder atender? Olha, na minha visão pessoal, ter uma formação em psicologia ou psiquiatria agrega significativamente. Assim, de um jeito muito, muito, muito forte, assim. Porém, não é só a formação acadêmica, não é o diploma, certo? Então, além da formação acadêmica, tem um outro conjunto de requisitos que, se ele não tiver, ainda que tenha formação acadêmica, também não será um bom profissional. E aí eu quero dizer que eu conheço profissionais que trabalham com essa metodologia, que não são oriundos da psicologia e são muito competentes, tá? Porém, eu considero pessoas especiais, pessoas que investem em conhecimento, né? Ainda que não tenham originalmente vindo da área humana, né? Ou que não tenham originalmente a formação em psicologia, são pessoas que se superam, que vamos dizer assim, preenchem esta lacuna de maneira responsável, que buscam o conhecimento que lhes falta, ou faltaria, né? Eu conheço realmente profissionais que eu indicaria, ainda que não sejam psicólogos, por exemplo, ou psiquiatras, tá? Porém,
é uma minoria, que Sim. eu classifico uma minoria. Por quê? Porque assim, Samuel, existem muitos profissionais que fazem um curso de 40 horas, né, de coaching e saem se anunciando como coaches, como profissionais. Bom, e aí? E você levantou agora há pouco uma questão assim que eu acho preocupante. Assim. Imagina que uma pessoa contrata um coach para fazer essas sessões que você comentou, mas ela tem algum tipo de transtorno que não foi diagnosticado ainda, né? Ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, ou até depressão, algo mais sério, assim. E o coach não sabe identificar, por não ter as ferramentas, não ter o instrumental necessário para fazer esse diagnóstico, né? E aí como é que fica, né? Ele pode até piorar a situação da pessoa, né? Olha, como o processo... Ele assim, ó, eu não diria que ele pode piorar, mas ele deixa de ajudar de maneira mais efetiva, né? Piorar, eu acho que não piora, mas... por isso que eu digo, né? O estudo, a formação dos profissionais, né? É algo importantíssimo. Então, por exemplo, essas pessoas que eu te disse que eu recomendaria, ainda que não sejam formados em psicologia e psiquiatria, são pessoas que eu tenho certeza que pelo seu esforço em buscar conhecimento e fazer formação, são pessoas que teriam a sensibilidade e perceberiam aqui tem algo errado. Talvez não soubessem diagnosticar, enquadrar em algum tipo de quadro psicopatológico, etc., mas teriam essa sensibilidade de perceber, aqui tem algo errado, porque o processo de coaching não evolui, né? Ele esbarra naquele transtorno. E aí, eu tenho certeza que também teriam a ética de indicar uma psicoterapia, um tratamento com outro profissional, né? Mas, sim, infelizmente, como é uma atividade não regulamentada, eu não sei se a maioria dos profissionais tem essa condição, né, de fazer dessa leitura. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou psicóloga, tá? Eu tenho 32 anos de estudos. Eu não parei jamais de estudar sobre o comportamento humano. E eu já me deparei em situações de atendimento em que eu recebo uma demanda para coaching, e na primeira conversa consigo detectar que existia algo muito mais profundo por trás da queixa, da demanda, e eu proponho que eu não sou a pessoa indicada para ajudar e que a pessoa se beneficiaria mais indo direto para uma atividade do tipo de psicoterapia, certo? Sim. Então, você veja, eu com o conhecimento que eu tenho, poderia fazer um trabalho com essa pessoa de 8, 10 sessões, eu não iria prejudicá-la, né? Mas a minha consciência... mas ia ficar quem? A minha consciência e o meu conhecimento permitiram que eu identificasse que o melhor para aquela pessoa, ela ir direto para uma psicoterapia. Né? Sim. E eu abri mão desse trabalho, entende? Esse é um exemplo. Eu acho que esse é um divisor, né? De mundos, assim, entre profissionais, né? Acho que isso é uma coisa importante. Aí eu pego o gancho, aproximando já aqui do final do nosso tempo previsto, pegando o gancho, então existem barreiras, existem obstáculos ao desenvolvimento humano, né? Como a gente estava vendo aí. O que pode ser feito a respeito disso, tá? E uma coisa que você comentou lá no início, né, que a pessoa tem que querer, tá? Uhum. E eu vejo, assim, e eu não sei, agora eu vou fazer, assim, uma espécie de especulação sociocultural aqui, tá? Eu vejo que tem países, assim, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, que me parece que as pessoas são mais propensas a desenvolver projetos pessoais, a desenvolver a carreira e tudo mais.
E parece que no Brasil as pessoas não têm tanto esse ímpeto, sabe? Uma minoria sempre vai ter, mas me parece que o brasileiro ele é muito mais aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Então, assim, não há, da maioria das pessoas, um desejo de fazer um plano de carreira, um plano de vida, assim, se confrontar e ver, assim, não, eu tenho que melhorar em tal e tal ponto, assim, até na carreira profissional, que dirá da vida como um todo. Parece que a maioria das pessoas simplesmente vive uma existência eu não quero ser muito duro aqui, mas assim, algumas pessoas parece que trabalham só para chegar ao final de semana e tomar cerveja, olhar o futebol e não pensam em metas de médio e longo prazo, sabe? Então, falta o querer, que seria o principal assim, obstáculo na minha visão. Assim, o que você tem a dizer sobre isso, os obstáculos para o desenvolvimento humano? Obstáculos. Samuel, eu não penso que as pessoas que não têm um projeto de vida ou um projeto de carreira seja por uma questão de índole, né? Ou seja, por algo que é do caráter da pessoa. Eu acho que isso acontece por uma má educação, por um processo educativo de formação de baixa qualidade, que é o que nós temos no Brasil, né? Em todos os níveis, com honrosas exceções, evidentemente, que tem escolas, instituições formadoras de altíssima qualidade, mas não é a maioria. E essa é uma questão que tem que ser posta na educação. Já na adolescência tem que se começar a trabalhar com a ideia de um projeto de vida, não só uma escolha de faculdade ou uma escolha de curso técnico, é uma coisa muito mais ampla. Agora, do ponto de vista da psicologia, do indivíduo, as coisas que podem ser obstáculo para o processo de desenvolvimento, eu divido elas em objetivas e subjetivas, tá? As objetivas são só 3. Uma é objetivo, uma limitação intelectual ou cognitiva, né? Alguém que tenha uma limitação cognitiva para compreender, para entender aquilo que ouve, aquilo que escuta, aquilo que lê, aquilo que assiste, né? Essa é uma limitação do processo de desenvolvimento, né? Que é uma coisa rara de se encontrar. É uma coisa rara, certo? A outra questão é a falta de, hoje, a falta de acesso, por exemplo. Se eu pensar em uma atividade presencial, bom, a pessoa tem que ter alguém na cidade onde ela mora que trabalhe com isso para oferecer esse serviço, ou ela poder se deslocar. Isso na atividade presencial. Na atividade virtual, ela tem que ter uma conexão disponível de internet. Isso seria um limitador. O outro limitador é a falta de recurso. Esses serviços custam algum dinheiro, é um investimento, e nem todo mundo tem a disponibilidade para esse tipo de investimento. Isso é real, certo? Depois vem os impedimentos, os obstáculos subjetivos. Esses são muito maiores, aqui eu posso dar alguns exemplos, tá? O primeiro seria um processo de negação, né? A pessoa nega, ela não enxerga, ela é cega, que ela precisa se desenvolver. Ela não reconhece essa necessidade, certo? Ou seja, ela tem uma autoimagem dela imprecisa. É imprecisa, não é correta essa autoimagem. Por isso ela acha que ela não precisa de desenvolvimento. Outro seria a autossuficiência. A pessoa já nasceu pronta, sabe tudo, não precisa se desenvolver e está cheio disso nas empresas. Tá? Uhum. Outro obstáculo é alguém que desqualifica tudo por natureza, desqualifica os métodos, desqualifica os profissionais. Então, assim, a destruição do outro é o meu argumento para não fazer nada, né? Não tem profissional, não tem recurso, não tem metodologia que dê conta de mim, certo? Criticar é cômodo, né? Outro obstáculo são os medos e as ansiedades. Aí vem uma lista gigantesca, né? Pode ter medo e ansiedade de não ser aceito pelo profissional, de não agradar, de não saber se expressar na hora de falar com ele,
de não ser compreendido, de não suportar se olhar no espelho, né? Não suportar se olhar no espelho, enfim, muitos medos, né? Muitas fantasias podem ser um obstáculo. E, por fim, eu citaria ainda o auto-boicote, né? Aquelas pessoas que puxam o próprio tapete para não sair de onde estão, para não sair do lugar. Essa é uma outra situação que vai, digamos, dificultar o processo de desenvolvimento. E, para encerrar, tem um outro motivo que é muito usado atualmente, que eu digo que ele não é nem objetivo e nem subjetivo. Ele é nebuloso, tá? Eu chamo de nebuloso. Não é nem objetivo nem subjetivo, que é a tal da falta de tempo. Por que eu considero a falta de tempo, que não é nem uma coisa nem outra? Porque, embora o tempo possa ser cronológico, ou eu tenho ou eu não tenho, né? 1 hora por dia, ou por semana, ou por mês, sei lá. Na verdade, o tempo, o uso que eu faço desse tempo, que para todo mundo é igual, é 24 horas por dia, o uso que eu faço é uma escolha. A partir disso, dessa escolha, tem uma organização pessoal e uma priorização. O que é que eu priorizo? Então, quando a pessoa diz eu não tenho tempo, é impossível levar isso muito a sério. Sim. É impossível, né? O não ter tempo Sim. É tão questionável, né? Tão questionável. Então, muito mais serve para aliviar a consciência de quem não está afim de meter o pé na jaca, de realmente se olhar, se encarar, do que realmente ser um obstáculo relevante, né? Principalmente agora, os métodos virtuais, né? Antes de você falar da falta de tempo, eu ia mesmo perguntar qual que, na sua experiência, é o motivo, ou a trava que você mais encontrou. Mas, assim, vamos deixar o falta de tempo de lado, porque esse é o mais usado hoje em dia. Dos que você citou antes, assim, da experiência que você tem, qual que seria o mais usado, que você mais encontrou? Assim? Que eu mais encontrei a autossuficiência, é o que, né? E a falta de recursos, esses dois. Autossuficiência, quer dizer, os mais usados, né? Dizer que eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro, daí a gente não sabe se não tem realmente, ou prefere usar o dinheiro para outras coisas. Que podem ser as duas situações. Tem pessoas que realmente não têm, que se usar o dinheiro para fazer um processo de coaching, ou uma psicoterapia, ou uma orientação de carreira, se usar para isso, vai faltar para comer, tá? Então, esse tá fora. E tem aquele que prefere não usar o dinheiro para isso e comprar roupa. Sim. Ou comprar um celular tipo X, tipo Y, entendeu? Então, dinheiro e autossuficiência. Autossuficiência, a gente poderia dizer, agora puxando para o lado da virtude, que é do campo moral, que sempre me interessa muito bem, é o famoso velho e ruim orgulhoso? Não, não é o orgulhoso. Não é o orgulhoso. Inclusive, a autossuficiência, ela está muito junto com a negação, assim. Normalmente, ela está meio junto, né? É realmente... que eu vejo isso muito nas empresas, né? As pessoas chegam lá no cargo de comando, de liderança, e como tudo deu certo até ali, elas ficam pensando, fazem um raciocínio muito simplista, né? Olha, eu cheguei até aqui sem precisar disso, não é agora que eu vou precisar, né? Não tem uma arrogância aí? Sim, um pouquinho sim. Só que, nesse sentido aqui. Só que assim, a pessoa não chega nem a dizer isso. Ela não diz, ela não garganteia, simplesmente ela fica quietinha e não faz nada, né? Sim. Por que ela não faz nada? Ela tá acomodada, está satisfeita, até que ela perca o emprego por falta de soft skills, né? Por falta de soft skills, ela perde o emprego, e aí, o que aconteceu? Não entendi. Aí volta para a crise. Eu sempre fui tão dedicado. Sempre o último a sair do escritório, o primeiro a chegar e é demitido. Por quê, né? Por que será? Vai cair na crise de novo, né? Porque claro, vai cair na crise. Rompeu aquele status, né? Oxalá a crise sirva, então, de impulso para essa pessoa buscar uma ajuda, né? E uma orientação de carreira, que é uma outra atividade que é possível fazer, né? Só, olha, eu preciso fazer alguma mudança na minha vida profissional, eu não estou satisfeito e as coisas não estão bem, eu quero mudar. Independente se ela está empregada ou não está empregada, eu quero mudar. Então, esse é um tema
pertinente para um processo de coaching. Sim. Bom, Ieda, esse assunto é fascinante. Nós estamos aqui há 50 minutos já conversando. Poderia falar mais, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Eu queria te agradecer a todos que estão aí conosco. Essa live vai ficar gravada, eu vou colocar também depois no YouTube, dá para olhar em alta velocidade, quem prefere assim, escutar, baixar para o celular. E palavras finais, então, Ieda. Samuel, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a Impacta Mídia pela oportunidade, por essa iniciativa bacana de colocar aí na roda os profissionais que estão disponíveis, né, aqui na região, principalmente, né. Em primeiro lugar, então, agradecer. Segundo lugar, dizer para as pessoas assim, eu sou uma otimista por natureza em relação à questão do desenvolvimento humano. Eu realmente acredito que é possível se tornar uma pessoa melhor, mesmo que isso seja uma tarefa para a vida toda, né? Não, sem a expectativa de que um processo de coaching ou uma psicoterapia vai encerrar a tarefa, a lição de casa. Não. A lição de se desenvolver, a tarefa de se desenvolver é para toda a vida. Agora, uma coisa eu também acho que é importante levar em conta, né? Melhor buscar um processo de ajuda, né, qualificada para se desenvolver do que ser interceptado por alguma tragédia na sua vida por falta de habilidades. Que seja pelo amor e não pela dor, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigado, viu, Samuel? Foi muito legal conversar contigo. Eu que agradeço também, foi muito legal. Algumas pessoas deixaram comentários, Ieda, então depois dá uma olhada e responde, que deve ser amigas suas também, pessoas que você conhece. Eu vi que até uma aluna sua ali deixou um comentário, então depois a gente dá uma olhada lá. Muito obrigado mais uma vez a quem assistiu. Estamos encerrando, então, um abraço, Ieda, um abraço a todos. Um abraço. Tchau.